Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. E eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Olá pessoal, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui da For You Certificações. Hoje é dia de pré-prova de CPA 10, CPA 20 e CEA, onde nós vamos resolver 10 questões que caíram nas provas dos nossos alunos semana passada. Lucas, como que você sabe disso? Porque os nossos alunos, eles fazem as provas e acabam passando pra gente o que caiu, e não só os alunos, tá? Nós temos também contato com outros professores e a gente vai sempre trocando figurinhas. Então, os alunos dos outros professores, a gente vai conversando sempre, e aí a gente, baseado nisso tudo, né, a gente consegue saber o que vem caindo recentemente na prova, tá bom? Então, são questões super aderentes, questões iguais ou muito semelhantes o que vai estar na sua prova. Então, papel e caneta na mão, pega lá seu copo d'água, já deixa o like, tá? Inclusive, pessoal, eu quero conversar com vocês o seguinte. Semana passada, a gente colocou uma meta de like no nosso pré-prova. Confesso para vocês que eu dei uma exagerada nessa meta. Então eu vou diminuir essa meta. Se a gente bater a meta dessa semana, a gente vai ter sorteios de bolsas na próxima semana. Semana passada a gente não bateu a meta. Então por isso, hoje não teremos sorteio. Mas semana que vem teremos sorteios de bolsas, mas a gente precisa bater a meta de like. Tá? Então vai ser bolsa de 100%, bolsa de simulados, bolsas de curso CEA, CPA 10, CPA 20, tá bom? Então deixa o like, já metralha o dedo no like, compartilha essa live com a galera da agência, a galera que está estudando para outros grupos também, desde que possa compartilhar. Então já compartilha o link em outros grupos, chama todo mundo, porque aí ajuda não só você, como os outros também, tá bom? E me ajuda também a alcançar mais pessoas. Já se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você tiver dúvidas sobre cursos, né? Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, CPA 10, CPA 20, CEA, mapas mentais, simulados, comentados, curso da HP12C, é só chamar aqui no WhatsApp, tá? A gente tem um número aqui do WhatsApp, DDD 24 99324 0435, estamos lá para atender vocês. E você que está no Instagram assistindo essa live, já corre para o YouTube, porque lá aí no Instagram a gente não vai
seguir com o pré-prova, né? Você está me vendo, mas você não vai conseguir ver as questões. Então é importante que você venha para o YouTube para você conseguir continuar assistindo. Beleza? E pessoal, vou dar mais uns 30 segundinhos aqui para a gente começar. Esperar o pessoal chegar, né? Vai colocando aí nos comentários, já no chat, de onde vocês são, para qual certificação vocês estão estudando, né? De onde vocês são, quero conhecer um pouquinho vocês também. Eu, né, como vocês me conhecem, eu sou o professor Lucas Paiva, sou do interior do Rio de Janeiro. Então, me diga aí de onde vocês estão. Deixa eu ver aqui. Rafael, Maringá, Paraná, muito boa noite. Boa noite, Camila. Camila de Blumenau, Santa Catarina. Legal, CPA 20. Felipe de Petrolina, alô Pernambuco. Alô Pernambuco. O Felipe está estudando para CPA 10. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Isabela, Botucatu, São Paulo. Tem muita galera de São Paulo, né? Larissa, Juazeiro, Bahia, CPA 10. Tiago, Espírito Santo. Seja bem-vindo, gente. Galera do Brasil inteiro, né? Lucas, meu xará, de Jundiaí, São Paulo. Morei em Jundiaí, Lucas. Morei em Jundiaí. Inclusive, na época que eu morei em Jundiaí, eu fiz aviação. Na época que eu fazia aviação. Eu tinha um sonho de ser piloto, então eu tirei meu brevet lá. Mas antes mesmo de entrar no banco, né, de vir pro mercado financeiro, eu fiz o curso. Sou velho, tá, gente? Tô ficando velho. Mas é isso, gente. Vamos começar, né? Vamos começar aqui no nosso pré-prova. Nossa primeira questão. Essa questão cai em CPA 10, CPA 20 e CEA, tá? Sobre código ANBIMA. Sempre cai questão sobre os códigos ANBIMA. A ANBIMA adora cobrar esse tipo de questão. De acordo com o código ANBIMA de certificação continuada, as instituições financeiras devem assegurar que seus profissionais... Bom, a gente sabe que existem diversos códigos ANBIMA, né? Existe a lei, que é para todos. Todas as instituições financeiras precisam seguir a lei. E existe o que é complementar a lei, que é justamente o que a ANBIMA faz. A ANBIMA fala assim, gente, vocês precisam seguir a lei. Só que, se vocês quiserem ter um selinho de qualidade maior, ter mais ética, né, demonstrar mais transparência, ética, profissionalismo com os profissionais e com os seus clientes, né, e para o mercado, vocês podem vir participar da ANBIMA. E aí vocês acabam tendo um selinho de qualidade. Então, tanto no processo de distribuição de produtos de investimentos, processo de ofertas públicas, processo de certificação continuada, inclusive, é por isso que você está fazendo essa certificação, estudando para essa certificação. Porque para você trabalhar numa instituição financeira que faz parte da ANBIMA, você precisa tirar a certificação, seja CPA 10, CPA 20, CEA, CGE, CGA, né? Então, é por isso que você precisa da certificação. Tá? E é justamente nesse código de certificação continuada que ele fala sobre isso. E além disso, ele fala que as instituições financeiras devem assegurar que seus profissionais, número 1, sejam diligentes e não contribuam para a veiculação ou circulação de notícias ou de informações inverídicas ou imprecisas sobre o mercado financeiro de capitais. Correto, né, gente? O que é ser diligente? É ser responsável, né? É ter cuidado. Ter cuidado e não contribuir para veicular as famosas fake news, né? Circulação de notícias imprecisas, informações falsas, né? Hoje em dia a gente chama tudo de fake news. Então vocês precisam tomar cuidado com isso quando se tornam profissionais. Número 2. Norteiem as prestações de suas atividades pelo princípio da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, evitando a adoção de práticas caracterizadoras de concorrência desleal. Gente, é muito intuitivo isso, né? Você não precisa estudar para saber isso. Você sabe que os profissionais, né? A ANBIMA tem que assegurar que os profissionais não pratiquem, né, a concorrência desleal. Então, eles têm que optar pelo princípio, né, de liberdade, né, a livre concorrência de mercado para o mercado mais justo. Né? Então, essa do número 2 aqui acaba sendo correta também. E a número 3. Evite que seus funcionários sejam influenciadores digitais a ponto de expor o risco da instituição. Cuidado, que a ANBIMA ela vem cobrando essa número 3, né, na prova, e muita gente coloca que essa daqui está correta, mas não, ela está incorreta, tá? A ANBIMA, ela não pede para que as instituições financeiras evitem que seus funcionários sejam influenciadores digitais. Até porque se tornar, hoje em dia, se você perceber, entra aí no site, por exemplo, no Instagram da XP, no Instagram do Santander, no Instagram, qualquer instituição financeira,
tem os seus influenciadores digitais que a forma de você até transmitir a informação, né, dos produtos do banco é através desses influenciadores. Então, a instituição financeira, ela não evita que isso aconteça. Nem mesmo os funcionários. Tá? O risco da instituição, ele tem a ver com o risco de imagem. A instituição financeira, ela precisa ser responsável com quem está colocando lá para falar por ela, né? A ponto de evitar esse tipo de risco. Né? Mas os riscos mesmos da instituição financeira estão mais voltados para o risco de crédito, né? O risco da instituição financeira não pagar o investidor, né? O risco de imagem com seus clientes também, enfim. Né? Então essa daqui, ela não vai evitar que seus funcionários sejam influenciadores digitais, tá bom? Então, número 1 e número 2 estão corretas, letra A, a resposta da nossa questão. E bora para a próxima. Entendidos? Número 2, também cai na CPA 10 e CPA 20 CEA. O objetivo de uma classe renda fixa de um fundo de investimento destinado ao segmento do varejo é o de ter uma carteira de títulos com baixo risco de crédito e baixo risco de mercado. Esse objetivo é atingido com uma carteira composta por... Vamos lá. Fundos de investimentos. Sempre tem dúvida aqui. Quando a gente está falando, o que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento é uma comunhão de recursos onde os cotistas, né, onde esses investidores entregam esses recursos para um administrador e junto com gestores e outros participantes vão fazer a gestão daquele recurso para você. E aí nós temos fundos de renda fixa, fundos de renda variável, e aqui ele está falando de fundo de renda fixa simples. O fundo de renda fixa simples, o que vai acontecer? Esses investidores vão entregar os recursos para um administrador, e esse administrador junto com o gestor, que são os dois prestadores de serviços essenciais, eles vão até o mercado adquirir os ativos. Só que no fundo de renda fixa simples, 95% do patrimônio líquido, ou seja, dos recursos que foram captados desse fundo, precisam ser direcionados a ativos que tenham baixo risco de mercado e baixo risco de crédito, tá? Que sejam ativos de baixíssimo risco, para serem considerados fundo de renda fixa simples. E quais são os ativos que têm mais baixo risco no mercado? Os títulos públicos federais. Especificamente aqui as LFTs, né, que são os títulos mais seguros que existem. Então, 95% do patrimônio líquido desse fundo devem estar alocados em títulos públicos federais ou em títulos de emissão privada que tenham tão baixo risco, né, quanto o risco do título público, que é chamado de risco soberano, né, que é o risco país ali o risco do governo. Né? Então, existe essa possibilidade. Tá? Então, esses tipos de fundo, por exemplo, você precisa de API? Não precisa. Questãozinha de prova também. Outra questão que a Ambima vem cobrando. Fundos de renda fixa simples também não precisa de API, tá? E nem termo de adesão. Então, o objetivo desse fundo é atingido com uma carteira composta por títulos do governo federal e de alta duração. O que seria duração? Seria o prazo médio do título, né? Também chamado ali de duration. O prazo médio de vencimento dos ativos que estão no título. Quanto maior, isso a gente fala em aula, tá? Quanto maior for esse prazo de vencimento, maior é o risco daquele ativo. Quanto menor for o prazo, menor é o risco. Então, os títulos que pertencem à carteira desse fundo de renda fixa simples precisam ter uma baixa duração, né? Uma baixa duration, um baixo prazo médio de vencimento. Então, títulos do governo federal, que são os títulos públicos, e de baixa duração. Títulos de instituições financeiras? Não. Se ele especificasse títulos de instituições que tenham risco soberano, aí faria sentido, tá bom? Títulos do governo federal e de baixa duração. Letra C. Pode matar. Bateu essa questão na prova? Títulos do governo federal e de baixa duração é a resposta. Combinado? Letra C, resposta da nossa questão. E nós vamos para a próxima. Vamos lá, essa questão aqui é importante. E eu tô para dizer... Desculpa, gente. Tô para dizer que 60% a 70% das provas costumam cobrar essa questão aqui. Tá? Então vamos lá. De acordo com a instrução CVM 175, né, a nova instrução dos fundos de investimentos,
O limite máximo de concentração por emissor, quando instituição financeira e quando SA não financeira, são respectivamente. O que acontece aqui? Nós temos os fundos de investimentos. A gente viu que os fundos de investimentos são uma comunhão de recursos, né, onde os cotistas entregam, os investidores entregam recursos por um administrador e o administrador, o gestor, né, especificamente, vai lá no mercado comprar ações, vai lá comprar renda fixa, vai comprar derivativos, né, debêntures, enfim. Só que a instrução, a CVM, ela fala assim: fundo de investimento. Você pode ir lá comprar ações, você pode ir lá comprar títulos públicos, mas você não pode fazer da forma que você quiser. Até porque a gente tem que ter, o fundo de investimento tem que ter uma responsabilidade com relação à concentração de risco, né, que ele tem. Então, o fundo de investimento, quando ele vai investir em títulos públicos federais, a CVM permite que, quando ele está investindo em títulos do governo, ele compre até 100% do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais. Então, se a instituição financeira quiser comprar, se o fundo de investimento ele quiser utilizar até 100% do seu patrimônio líquido para comprar títulos emitidos pelo governo, que são os títulos públicos federais, ele pode. Agora, e se for, por exemplo, um CDB, que é um título emitido por uma instituição financeira? Um CDB, por exemplo. Vamos colocar aqui um CDB do Itaú. Será que o fundo de investimento ele pode pegar 100% e colocar e concentrar no CDB do Itaú? Não pode. Quando é uma instituição financeira, a CVM limita em até 20% por emissor. Então, por exemplo, se o fundo quiser comprar 20% de CDB do Itaú, ele pode. Ah, Lucas, mas eu quero comprar mais CDBs. Pode também, desde que não seja do Itaú, desde que o emissor seja diferente. Então, nesse caso, o emissor, por exemplo, vai ter que ser o Santander, o Bradesco, tá? Outra instituição financeira, tá? Outro tipo de banco. Então, eu posso concentrar até 20% no mesmo emissor, tá bom? Quando é instituição financeira. Ah, Lucas, e se for uma debênture? Uma debênture é um título emitido por uma instituição não financeira. E aí o risco é maior, né? O risco acaba sendo maior. E quando é por uma instituição não financeira, a CVM fala que ele pode concentrar no máximo 10%. Tá? Instituição não financeira. Instituição não financeira. Vou colocar aqui, não instituição financeira. Tá? Então, quero comprar debêntures emitidas pela Vale. Posso comprar até 10% do meu patrimônio líquido. Quero comprar mais debêntures? Posso. Só que aí, nesse caso, eu tenho que comprar debêntures da Ambev, debêntures da CSN, né, debêntures da Petrobras, de outra empresa. Tá bom? E existe também a possibilidade, até para complementar os estudos de vocês, existe a possibilidade de títulos emitidos por pessoa física. E aí diminui mais ainda. Por exemplo, uma CPR. E aí diminui para 5%, tá? Esse limite de concentração. Então, nesse caso aqui, como ele está perguntando, o limite máximo de concentração por emissor, quando for uma instituição financeira, a gente viu que quando é instituição financeira é 20%. E quando for uma instituição não financeira, nós temos aqui 10%. Então, respectivamente, 20% e 10%. Resposta da questão. Entendidos? Cuidado que sempre cai esse tipo de questão, tá? E às vezes ele pode perguntar de títulos públicos, e aí quando é emitido pelo governo 100%, e pode perguntar por pessoa física também, tá? E aí nesse caso é 5%. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Seguimos. Opções, né? Pessoal da CPA 10, vai lá tirar um cochilo, tomar uma água, porque nós vamos falar sobre opções e não cai na prova de vocês, tá? Só cai CPA 20 e sério. O titular de uma opção de venda
e aqui eu estou falando de uma put, né, de uma ação negociada na Bolsa de Valores no vencimento, terá. Gente, aqui vocês já devem ter decorado, né? Muitos de vocês acabam decorando, mas eu vou explicar para vocês para vocês entenderem e não se confundirem na hora da prova. Porque aqui ele está falando sobre o titular de uma put, tá? Opa. Vamos voltar aqui. No mercado de opções, eu vou resumir aqui para vocês, tá? No mercado de opções, nós temos dois personagens principais. Nós temos o titular e o lançador. O titular, ele compra um direito. O titular, ele sempre compra alguma coisa, tá? Ele compra um direito. E para ele comprar um direito, ele tem que pagar por esse direito. Para ele pagar por esse direito, a gente fala o que ele paga, o que a gente chama de prêmio. Né? Então, o titular, para ter um direito lá na frente, ele precisa pagar um prêmio. Né? Então, ele sai aqui no negativo, porque ele precisa pagar um prêmio para ter um direito. O lançador, ele vendeu esse direito para o titular. Então, o lançador, ele recebe o prêmio. Deixa eu botar na mesma cor aqui. Já vou explicar para vocês. O titular, o lançador, ele recebe o prêmio. Por que ele recebe o prêmio? Porque ele vendeu esse direito para o titular. Então, ele vendeu um direito para o titular. Então, até aí a gente já começa a entender que o titular, ele tem um direito lá na frente, lá no vencimento. Por que ele tem um direito? Porque ele pagou por isso. E ele pagou um prêmio. Né? Então, ele vai ter o direito de comprar alguma coisa lá na frente, e a gente chama isso de call, ou ele vai ter o direito de vender alguma coisa lá na frente, e a gente chama isso daqui de put. Tá? Eu tenho o direito de comprar a ação lá na frente, é o titular de uma call. Eu paguei pelo direito de vender alguma coisa lá na frente, eu estou falando de uma put, tá? Titular de uma put. Então, o titular, ele comprou o direito, o lançador, ele vendeu o direito. Se o lançador, ele vendeu um direito, ele passa a ter uma obrigação. Né? Agora o direito é seu. Se eu vendi o meu direito para você, eu tenho uma obrigação com você. Então, se você tem uma obrigação de comprar alguma coisa lá na frente, se você tem o direito de comprar alguma coisa lá na frente, eu vou ter a obrigação de vender alguma coisa para você lá na frente. Isso daqui a gente chama de lançador de uma call. Se você tem o direito de vender alguma coisa lá na frente, eu tenho a obrigação de comprar essa coisa sua lá na frente. Seja, quando eu falo comprar a sua coisa, seria uma ação, por exemplo. Isso daqui a gente chama de put, no caso do lançador. Então, resumindo, o titular, ele sempre vai comprar alguma coisa, por isso ele paga o prêmio. O lançador, ele vai vender, por isso ele recebe o prêmio. Ele vendeu um direito. Se ele vendeu um direito, ele tem a obrigação. Se eu comprei um direito, eu passo a ter um direito. Se o titular tem o direito de comprar, call. Se o titular tem o direito de vender, put. O lançador tem a obrigação de vender numa call e a obrigação de comprar numa put. Veja que é o contrário. Ó. Veja que é o contrário. Na call, direito de comprar, e na call, no lançador, ele tem a obrigação de vender. Então, o titular de uma opção de venda, então vamos lá, titular de uma opção de venda, titular de uma opção de venda, titular de uma put. Ele tem no vencimento o quê? Um direito de vender. O direito de comprar? Obrigação de vender? O direito de vender? Perfeito, o direito de vender. Então, através desse resuminho aqui, a gente mata essa questão. Tá? Lembrando que na aula a gente explica um pouco melhor, né? É claro, com mais detalhes. Aqui a gente tem pouco tempo para isso. Mas eu estou partindo do princípio que vocês já sabem o básico do mercado de opções. O que é um titular, o que é um lançador. Então, letra C, resposta da nossa questão.
Entendidos? Bugou o cérebro aí? Esfumaçou o cérebro? Comentem aí. Vamos beber uma água, né? Vamos dar um pause aqui para beber uma água. E eu vou pedir para vocês novamente o like. Opa, voltei. Vou pedir para vocês novamente deixar o like. E até porque a gente precisa bater essa meta de like, né? Para semana que vem a gente ter o sorteio, tá? Eu quero ajudar vocês, eu quero sortear bolsas, né? Eu tô só pedindo para vocês o like, é de graça. E é isso, gente. Vamos retomar, tá? Só passando aqui para dar esse recado e aproveitar para convidar vocês a conhecerem nossos cursos. Nossos cursos são totalmente direto ao ponto, sem enrolação. Eu gosto muito de acompanhar vocês no privado, acompanhar como vocês estão no dia a dia, se vocês estão precisando de ajuda. E pode colocar aí, gente, se alguém for aluno do curso e estiver assistindo, falem o suporte que eu presto para vocês. A qualquer momento eu estou sempre à disposição para tirar dúvidas e ajudar vocês. As aulas super didáticas, vocês têm acesso à nossa plataforma de simulados, tem apostilas, mapas mentais, lista de exercícios, enfim, toda a estrutura aí para vocês conseguirem a aprovação. E vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Entre em contato aqui no nosso suporte, aponte a câmera aqui para o QR Code, que aí vocês conseguem também chamar a gente lá para a gente passar as informações para vocês, tá? E o link também está aqui na descrição, se vocês quiserem acessar. Combinado? Seguimos, pessoal. Voltamos aqui para a nossa questão número 5. De acordo com o código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros, o responsável pela gestão de recurso de liquidez nos fundos de investimentos é o gestão de risco de liquidez. Quando a gente está falando de gestão de risco de liquidez, o que seria isso? Se eu quiser resgatar os meus recursos de um fundo de investimento, eu tenho que ter a certeza, né? O fundo ele tem que ter a certeza que vai honrar com esse compromisso. Só que ele precisa ter a certeza fazendo uma gestão dessa liquidez. Então o fundo ele precisa se organizar, criar estratégias e políticas para que quando você ou eu, como cotista, como investidor, quiser o meu dinheiro de volta, ele consiga arcar com isso e não se prejudique. Porque às vezes, se ele tiver um fundo, se o fundo, por exemplo, ele tiver colocado um dinheiro num título que tenha vencimento para daqui a 2 anos e eu solicitar o meu resgate, o fundo ele não vai conseguir vender esse ativo que tem um prazo para daqui a 2 anos. E se ele conseguir vender, ele vai ser prejudicado, porque ele não vai conseguir vender a preço justo. Então ele vai ter suas cotas com uma variação negativa. Isso vai impactar o preço da sua cota também. Então é importante que exista uma gestão do risco de liquidez. E a gestão do risco de liquidez é feita pelos prestadores de serviços essenciais. E quem são os prestadores de serviços essenciais? Coloque aí nos comentários. Quem são? Antigamente, na CVM 155, na CVM 555, que não existe mais, era o administrador. Agora, isso aí, o gestor e o administrador são os prestadores de serviços essenciais. E eles são os responsáveis pela gestão de risco de liquidez dos fundos de investimentos. Tá bom? Cuidado, porque isso daí mudou e vem cobrando na prova. Letra B, resposta da nossa questão. Próxima questão. Questão de número 8. Questão que sempre cai na prova também, pessoal. Bem recorrente essa questão aqui. Do fundo alfa. Se vocês olharem a questão do fundo alfa, é essa daqui. De acordo com os dados apresentados na tabela e no gráfico ao lado, temos na tabela nós temos o comparativo de rentabilidade histórica do fundo alfa e da taxa DI. Então aqui, em dezembro de 2015, o fundo alfa teve uma rentabilidade de 0,81% e o DI 0,72%. Em novembro, o fundo alfa 0,72% e o DI 0,66%. E nos últimos 6 meses, ele teve um acumulado de 4,71% e o DI 4,31%. E nos últimos 12 meses, ele teve um acumulado de 11,08% e o fundo DI, né, no caso, a taxa DI. A taxa DI teve uma oscilação de 9,87% acumulada. Então vamos lá. E no gráfico tem o retorno mensal do fundo comparado à taxa DI. E aí ele pergunta, primeira coisa, o fundo é passivo ou ativo? Esse fundo alfa aqui. O fundo alfa,
Como que a gente sabe que ele é um fundo ativo ou um fundo passivo? Se ele é um fundo de classe de cotas ativa, ele busca superar o índice de referência. Qual que é o índice de referência aqui? É o DI, que está em amarelo. Se o fundo está buscando superar, ele tem uma volatilidade maior, a gente considera esse fundo como uma gestão ativa. O fundo ele vai buscar sempre superar o índice de referência. Então, se o índice ele performou dessa forma, ele vai buscar performar maior. E nesse caso, né, não necessariamente ele vai performar todos os meses de forma melhor do que o índice, mas o objetivo dele é performar melhor. E foi o que aconteceu. Né? Aqui a gente consegue ver que o fundo alfa, em todos os meses, exceto o mês de abril e agosto, performou acima do índice. Então, ele é uma gestão ativa. Tá? Então, a gente já exclui aqui a letra A e a letra B. Tá, ele é ativo, mas ele é ativo com rentabilidade mensal superior ao retorno da taxa DI nos últimos 12 meses? Olha só, nos últimos 12 meses, a rentabilidade mensal, ele não está falando da rentabilidade acumulada, ele está falando da rentabilidade mensal. Foi superior à taxa DI? Aqui não foi e aqui não foi. Tá? Agora, o acumulado nos últimos 12 meses, aí sim foi maior, de 11,08 e comparado a 9,87 da taxa DI. Então, no acumulado, né, não estou falando mensalmente, no acumulado ele foi superior e por isso a letra C faz mais sentido para a gente comparado à letra D. Tá? Então, a letra C é a resposta da nossa questão. Entendidos? Espero que sim e bora para a próxima. Questão de número 9, uma questão nova que confunde muito a cabeça de vocês, mas é importante entenderem, tá? Também só cai em CPA 20 e CEA. Essa questão é novinha em folha, tá? Sobre teoria das finanças comportamentais, tá? Vamos lá. Sobre a teoria das finanças comportamentais, que se contrapõe à teoria tradicional, fundamentada no pressuposto da racionalidade do investidor. E aqui ele usa muitas palavras que confundem. E é justamente essa está sendo a dificuldade nas questões da Ambima. Ela está trazendo novas palavras, está colocando enunciados mais elaborados para confundir mesmo. O que vocês precisam entender aqui é que existem duas grandes teorias. Existe a teoria das finanças comportamentais, e existe a teoria das finanças tradicionais. Qual que é a diferença entre elas? A teoria das finanças tradicionais, né, a teoria da teoria tradicional, ela fala que o mercado ele é justo e utiliza todas as decisões que o investidor toma é lógica, ou seja, é racional. O que na prática não é assim que acontece. Existem os aspectos psicológicos, existem os vieses cognitivos que acabam interferindo na nossa tomada de decisão nos investimentos. Então, quando a gente vai tomar a decisão de comprar ou não uma ação, existe o fator emocional atrelado à nossa decisão. As finanças tradicionais, elas é uma teoria que fala que não existe esses vieses cognitivos. Né, que o preço das ações é justo, que o preço de todos os títulos são justos e todas as decisões são tomadas racionalmente. Tá? E as finanças comportamentais justamente fala o contrário. Ela fala que tem o pressuposto de que a tomada de decisão é justamente pelos vieses, né, pela questão emocional, e as decisões são tomadas de forma irracional, tá? Então, os vieses e as heurísticas, né? E é por isso que a gente fala até da aversão à perda, a gente fala também sobre ancoragem, representatividade, enfim, né? Todas aquelas que a gente falou durante as aulas. Então, ele está perguntando justamente a diferença entre uma e outra. Então, aqui, na número 1, ele fala que, né, ele está perguntando, na verdade, sobre a teoria das finanças comportamentais em comparação à tradicional. Então, ele fala que a teoria das finanças comportamentais é fundamentada no pressuposto que os vieses cognitivos sistemáticos permeiam o processo decisório
e afastam o julgamento dos agentes daquilo que seria previsto pelo postulado da racionalidade. Resumindo, ele está falando que na teoria das finanças comportamentais, foi até o que eu falei, os vieses cognitivos, ou seja, as heurísticas e os vieses, eles permeiam o processo decisório, ou seja, eles são fundamentais no processo decisório do investidor, né? E afasta o que a finança tradicional fala, que norteia o princípio da racionalidade. Tá? Então essa daqui está correta. Confuso, né? Mas é assim que a BIMA vem cobrando. Número 2. E é só essa questão que ela vem cobrando sobre isso também, tá, gente? Número 2. O comportamento enviesado dos indivíduos pode exercer um impacto importante sobre os preços dos ativos negociados no mercado. Por exemplo, a ação estava lá valendo R$50. O preço dela justo é R$50. Só que o presidente daquela empresa foi demitido. Aí todo mundo passa a vender as ações. Aí as ações caem para R$40. Está envolvido em caso de corrupção, cai para R$40. Porque existem incertezas. E isso pega no emocional do investidor. Tá? Não necessariamente no racional dele. Nem sempre ele tinha necessidade de vender essas ações. Tá? Então o comportamento é sim enviesado pela questão do emocional. Né? Então, comportamento enviesado dos indivíduos pode exercer um impacto importante nos preços dos ativos. Correto. E número 3. Os agentes econômicos avaliam decisões em condições de incerteza de acordo com as suposições da teoria da utilidade esperada. Teoria da utilidade esperada não vai cair a fundo sobre isso, mas é um princípio lógico, né, que as decisões são tomadas de acordo com o princípio lógico e racional. E tem a ver com as teorias tradicionais, né, o princípio da teoria tradicional. Então, nesse caso, quando a gente está falando de teoria de finanças comportamentais, em caso de condições de incerteza, foi até que eu falei aqui agora, eles não utilizam as suas decisões de acordo com teorias das finanças tradicionais. Eles utilizam com as finanças comportamentais. Então, essa aqui está incorreta. Né? Não é utilizando essa teoria da utilidade esperada no processo decisório. Tá bom? Né? No processo em condições de incerteza. Então, por isso que a número 1 e a número 2 são as únicas corretas da nossa questão. Letra A, resposta da questão. Entendidos? E vamos fechar com chave de ouro a nossa última questão. Se vocês tiverem dúvida, gente, se você é aluno do curso, manda mensagem para mim. Se vocês não forem, deixa as dúvidas, que aí depois eu tiro dúvidas de vocês. Tá bom? Márcia, uma psicóloga aposentada de 65 anos de idade, recebe uma renda mensal vitalícia do seu plano de previdência complementar há 2 anos. Com a oportunidade de aquisição de um imóvel, ela pretendeu resgatar parte da sua reserva para concretizar o negócio. Porém, a seguradora informou-lhe não ser possível. Por quê? Por que a seguradora recusou esse pedido de Márcia? Então, Márcia já estava aposentada, né? Ela já estava no processo de recebimento ali da renda mensal vitalícia dela. Então, ela já estava também no processo ali de benefício, de recebimento do benefício. A partir desse momento que ela converte em renda mensal vitalícia, o que ela está fazendo na prática? Vamos supor que ela acumulou durante o período de acumulação R$1 milhão. E aí ela chegou e falou assim, seguradora, agora eu quero que você converta esses R$1 milhão em renda vitalícia. E aí a seguradora, de acordo com a expectativa, de acordo com a tábua atuarial e a expectativa de vida que ela tem sobre Márcia, né, eles fazem um cálculo e eles falam assim, a Márcia vai viver em média mais 20 anos. E aí ele pega esse 1 milhão, divide por 20 anos e determina uma renda mensal vitalícia para pagar para Márcia, até o último dia de vida dela. A partir desse momento que ela entregou esses recursos para a seguradora, esse dinheiro passa a ser da seguradora e não é mais de Márcia. Tá? Márcia não pode mais pedir resgate desse dinheiro, justamente porque ela converteu em renda mensal vitalícia. Se ela converteu em renda mensal vitalícia, esse recurso passa a ser da seguradora. E é justamente por isso que a seguradora recusou esse pedido de saque dela. O que ela pediu? Ela pediu para resgatar parte desse 1 milhão para comprar um imóvel. Mas esse dinheiro não é mais dela. Então a seguradora vai falar, não posso. Tá? Então a reserva acumulada
não é mais dela. E por isso a seguradora deu uma negativa nesse pedido. Então a letra D é a resposta da nossa questão. Beleza? Entendidos? E assim finalizamos, pessoal. Assim finalizamos mais um pré-prova. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like pra gente ter o nosso sorteio mês que vem. Mês que vem não, semana que vem. Muito obrigado por estarem presentes aqui nessa noite, mais um pré-prova. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que muitos de vocês trabalharam o dia inteiro. E parabéns por estarem aqui, por estarem buscando uma qualificação profissional. Semana que vem eu vejo vocês, tá? Nesse mesmo horário. Pessoal do CEA, fique ligado que a gente vai ter um pré-prova exclusivo pro CEA essa semana também. Boa noite para vocês, obrigado por escolherem a For You Certificações, aos nossos alunos. Aponte a câmera aqui no QR Code para vocês saberem mais sobre os nossos cursos e vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Uma boa noite e vejo vocês semana que vem. Um abraço, pessoal.